Olá a todos, Daniel da QSP, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu tenho mais um vídeo a respeito de uma excelente ferramenta de software, o Tina, um software muito utilizado para a simulação de circuitos analógicos, digitais e com microcontrolador. Pessoal, esse vídeo ele tem um apoio da Microgenius, que é a empresa que distribui o software Tina no Brasil. A Microgenius, com o Gabriel, ele disponibilizou para a QSP uma licença do software Tina. E a gente vai estar utilizando esse software na simulação dos nossos circuitos eletrônicos aqui no nosso canal. Então, toda vez que eu tiver que simular aí um circuito, seja com o microcontrolador ou mostrar, por exemplo, um circuito analógico, um amplificador operacional, uma rede resistiva, um circuito com dimmer, tanto circuito analógico, circuito digital, nós estaremos dando preferência na simulação utilizando o software Tina, né, uma vez que ele é poderoso nesses recursos, tá? Então eu também estarei mostrando para vocês esses recursos que o software utiliza. Pessoal, para maiores informações a respeito dessa ferramenta, vocês podem estar entrando em contato com a Microgenius, né? Existe aí o site, a loja virtual da Microgenius, que é microgenius.com, né? Se vocês digitarem aqui no campo de busca Tina, já vai aparecer a versão aqui, que é a versão 10, clicando em OK, vocês vão ver aí todas as informações a respeito desse software, né? A sua licença, as suas versões, né? A versão que foi disponibilizada aqui para a QSP foi a versão Tina Basic Plus, que é uma versão mais do que suficiente para, digamos aqui, 99% das aplicações que eu terei aqui no meu canal, e não só no canal, como também aqui na empresa, né? Porque nós desenvolvemos projetos eletrônicos, então a gente vai estar utilizando essa ferramenta para nos auxiliar aí nos desenvolvimentos dos circuitos. Então vocês podem estar aí entrando no site da Microgenius e vendo aí todas as versões desse software que a Microgenius disponibiliza, né, e distribui aqui no Brasil, tá? Também, caso vocês necessitem, a QSP ela oferece, né, dentro dos nossos serviços, nós oferecemos aqui o serviço de desenvolvimento de projetos eletrônicos, né? Nós desenvolvemos produtos, tá? Então aqui está a nossa página, né? www.qsptech.com. Vocês podem estar entrando em contato com o e-mail vendas@qsptech.com e nos solicitar aí qualquer cotação a respeito de desenvolvimento de software. Bom, pessoal, para as pessoas que estão na área de circuitos eletrônicos, seja analógico ou digital ou mesmo com microcontrolador, deve conhecer algumas ferramentas de software de simulação de circuitos eletrônicos, né? Então nós temos aí no mercado conhecidas aí, por exemplo, o Proteus, né? Uma ferramenta de simulação muito utilizado na indústria e também na área acadêmica, né? Não é somente um software de simulação, mas também um software de geração de layout. Também é possível encontrar aí também um outro software que é o Multisim, né? Que é um software que na verdade ocorreu a evolução do EWB. Né? Na época que eu estudava, que eu estava fazendo engenharia, eu cheguei a utilizar o software EWB, né? Electronic Workbench, um software muito primitivo, mas que tinha a essência, né, dos softwares de simulação atual, né? Então foi, na verdade, o EWB foi um software que foi desenvolvido por estudantes de engenharia, né, como trabalho de conclusão de curso, e acabou eles depois sendo desenvolvido, melhorado, né, e hoje é o Multisim,
né? Um software que inclusive foi comprado pela National Instruments. Tá? Então também conhecido esse software aí de simulação. E pessoal, eu apresento para vocês o software Tina. Pessoal, ele não é muito conhecido, porém ele tem tantos recursos quanto os dois softwares que eu falei para vocês, tanto o Proteus como o Multisim, né? Você até encontra outros softwares de simulação, só que são softwares que às vezes simulam apenas circuitos digitais ou somente circuitos analógicos, mas circuitos com microcontroladores nós temos basicamente são esses três softwares, né? O Proteus, o Multisim e o Tina. Com a vantagem que o software Tina é um software com um custo-benefício muito acessível, né? Muito atraente, né? O software Proteus ele é muito caro, né? O Multisim ele não é tão caro quanto o Proteus, mas ele é um software caro também. E o Tina é um software de baixo custo, porém ele não deixa a desejar dos outros softwares. Tá? Eu já faz aí algumas semanas que eu estou trabalhando em cima dele, então estou descobrindo muitos e muitos recursos, né, que eu não encontrava no Proteus, por exemplo, e tem aqui no software Tina. E nesse vídeo eu estarei mostrando para vocês, né, dando uma introdução nesse software. Tá mostrando aí o princípio de funcionamento dele, os componentes, alguns recursos que eu já cheguei a testar. Tá? E nos vídeos futuros, né, eu planejo fazer um curso a respeito desse software, e nos nossos projetos, nos nossos outros vídeos que envolvam circuitos analógicos, em que eu possa estar testando alguma coisa, tanto parte de microcontrolador ou circuito que não tenha microcontrolador, eu estarei dando preferência na simulação utilizando o software Tina. Bom, será que existe algum software gratuito, né, para simulação de circuitos eletrônicos? Pessoal, existe. Existe o software LT Spice, né, que é o software da Linear Technology, uma fabricante de circuitos integrados, né? Embora esse software seja gratuito, né, ele é um software dedicado principalmente para os componentes da Linear Technology, né? Então, um software que você baixa diretamente do site deles, mas também pode ser utilizado aí para simulação de muitos circuitos analógicos, né? Incluindo, inclusive, acho que até circuitos digitais também. Tá? Então, é uma outra opção, uma opção gratuita, não faz simulação com microcontrolador, mas é um excelente software, também uma dica para vocês aí estarem baixando e testando aí, que ele é poderoso, muito poderoso. Eu também devo utilizar ele nos nossos vídeos. Bom, então vamos lá. Aqui está já aberto o software Tina, e eu posso já começar a explicar para vocês que nós temos aqui uma barra de menu, né? Temos aqui logo embaixo uma barra de ferramenta de componentes, onde essa barra ela é separada por categorias, né? Então aqui está habilitado o Basic, né? Onde eu tenho terra, fontes de tensão, bateria, fontes de tensão, geradores de tensão, medidores, né? Medidores como voltímetro, amperímetro, resistores, potenciômetros, capacitores, indutores, transformadores, componentes como impedância, ou medidores de impedância. Temos aqui como chaves, vários tipos de chaves, meters, né? Então repete aqui alguns meters como voltímetros, multímetros, osciloscópios, displays de 7 segmentos, speakers, que seriam alto-falantes, medidores de impedância. Isso é uma característica muito interessante, né, pessoal? Então, às vezes você pode estar desenvolvendo um circuito em que envolva resistores, capacitores, indutores, e em determinado ponto, né, uma diferença entre dois pontos, você quer descobrir a impedância
desse circuito, ou mesmo a resistência ohmica desse circuito. Então você pode estar utilizando esses componentes. Temos fontes, né? Diversos tipos de fontes de sinal. Semicondutores, diodos, transistores, UJTs, tiristores, MOSFETs, tá? Optoeletrônicos, aí tem LDR, LEDs, optoacopladores, né? Fototransistores, fotodiodos. Então existe aí uma série de componentes utilizando a biblioteca SPICE, portas lógicas, flip-flops, conversores analógicos digitais, digitais analógicos, componentes de radiofrequência, controle analógico e também componentes especiais. Isso é uma característica muito interessante, pessoal. São componentes especiais semelhante aos toolbox do MATLAB, né? Então são componentes que não são componentes em si, né? como resistores, mas são blocos, né? São caixas pretas onde tem entradas e saídas. Então, pessoal, existe uma infinidade muito grande de componentes que podem estar sendo utilizados na simulação do teu circuito eletrônico. O interessante é que aqui nesse campo nós temos um botão que chama Find Components. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir uma janela. Eu posso, por exemplo, procurar aqui um amplificador operacional. Por exemplo, um LM741, muito conhecido, né? Então, clicando aqui em Search, a gente já encontra esse componente aqui, ó, tá? Então, clicando em Search, ele já coloca esse componente aqui para mim na minha área de trabalho, né? Por exemplo, eu posso colocar aqui um transistor, ó, um BC547. Então já aparece aqui uma série de transistores. Então, por exemplo, ó, BC547B, posso colocar um transistor também. Eu quero, por exemplo, um PIC, um microcontrolador, um PIC 18F. Então aparece aí uma série de microcontroladores, né? Então vamos colocar, por exemplo, aqui o 4520. Então está aqui já o microcontrolador 4520. E assim por diante, pessoal. Então tem muito componente. Eu quero colocar um diodo, ó. Vamos colocar um diodo, um N4148. Vamos ver se tem, ó. Já tem aqui um N4148. Então tá aí, pessoal. Então uma série de componentes que eu posso estar adicionando aí no meu circuito, tá? E eu também tenho uma série de simulações possíveis, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, tipos de análise. Tenho aqui uma análise, vamos falar das principais, né? Análise DC, AC, de transiente, análise de Fourier, análise de ruído. Tá? Nesse vídeo, pessoal, a gente vai começar a mostrar para vocês uma análise bastante simples. Tá? Eu vou mostrar alguns componentes, vou montar um circuito bastante simples, mas mais com o objetivo de mostrar o funcionamento do software. Tá? Como a gente faz algumas medições, tem várias formas de você estar medindo as tensões entre os componentes, corrente. Tá? Então é isso aí, pessoal. Vamos começar primeiro montando aí um circuito bastante básico. Então, ó, a gente começa colocando aqui, por exemplo, um Terra, tá? Então eu posso ir aqui em Basic e Ground. Eu vou colocar aqui uma bateria. Vamos dar um zoom aqui, ó, para eu melhorar a minha área de trabalho. Aqui eu vou colocar aqui um resistor. Vou colocar agora aqui também, eu vou colocar um transistor aqui, ó. Vamos colocar um BC547. Então vou colocar aqui mais um ground. Quando a gente coloca o componente e aproxima o mouse num terminal do componente, o cursor muda o desenho dele, mostrando que eu tenho uma ligação wire. Então eu clico uma vez, arrasto,
chegou no ponto de destino, eu clico novamente. Tá? Então, eu fiz a conexão, né, do emissor do transistor ao ground. Vou colocar um LED, pessoal. Então, vamos, por exemplo, colocar aqui em optoeletrônicos, LED. Tem algumas opções, vamos colocar o primeiro. Para eu poder rotacionar o componente, pessoal, posso ir aqui em cima, ó, em Rotate Right ou Rotate Left. Vou clicar em Rotate Right. Então, vou colocar esse componente aqui. Também eu posso clicar aqui, ó, uma vez que está selecionado, botão direito, Rotate Left ou Right. Né? Para arrastar o componente, eu clico, seguro e arrasto. Tá? Então, novamente, vou fazer, ó, vou arrastar aqui o nome, né, a referência, o nome e a referência do transistor. Então, eu clico, seguro, arrasto e solto. Posiciono aqui o cursor ao terminal do catodo do LED, clico, posso soltar, clico novamente, ele conecta então o meu LED ao coletor do transistor. Então, vamos clicar aqui, deixa eu puxar ele para cá. Esse resistor aqui, ó, eu vou também rotacionar ele. Vamos conectar ele aqui. E vamos conectar a bateria agora aqui no meu circuito. Então, tá aqui, ó. Ok? Vamos colocar agora mais um resistor aqui na base do meu transistor. Vamos mudar o valor desse resistor. Então, clicando duas vezes no resistor, eu vou ter aqui as propriedades, né? Já aparece aqui a propriedade que está selecionada. Eu vou digitar 10K minúsculo. Então, tem que ser minúsculo. Vamos clicar aqui em OK. E agora vamos fazer a ligação da base do transistor. Vamos colocar uma chave, ó. Uma chave. Agora eu vou colocar aqui. E vamos arrastar esse aqui para cá. E isso aqui também eu quero arrastar para cá. Ok. Bom, então falta ligar agora isso aqui. Então, é um circuito simples, pessoal, somente para nós visualizarmos algumas tensões, a simulação, né, visualizar como o software Tina ele faz a simulação visual, né, do nosso circuito. Então, eu já coloquei esses componentes para a gente poder aí testar. Ok? Que mais? Então, vamos agora escolher o tipo de simulação. Então, eu tenho aqui, né, eu posso chegar tanto por esse caminho, como ir em análise e escolher aqui a simulação que eu quero. Aqui estão as principais simulações. Então, eu vou deixar aqui em DC, a simulação do jeito que está. Tá? Posso, então, clicar agora aqui, tá? Ou dar um Start aqui. E já começa a simular. Então, primeira coisa que eu posso verificar é se o meu circuito está funcionando. Então, eu posso clicar aqui na minha chavinha. Ó. Nós observamos que o LED então, está aceso, ele está ligado. Né? Se eu clicar novamente, eu desligo o LED. Tudo bem. Então, nós já podemos observar, através da visualização do LED, que o circuito está funcionando. Mas agora vamos aprender como medir algumas tensões e algumas correntes. Então, uma das formas de fazer isso é clicando aqui nessa pontinha de prova. Né? Então, se eu clicar uma vez na pontinha de prova, aparece essa janela e aí eu clico no componente que eu quero saber aí a tensão e a corrente. Então, por exemplo, o resistor. Então, clicando aqui no resistor, aparece aqui o valor. Ó. Aparece resistência do meu resistor, ele está aí em 89, né, quase 90 microvolts. Por quê? Porque está desligado, né, pessoal? Então, peraí, vamos ligar o meu LED, né, e vamos agora visualizar aqui a tensão e a corrente no LED. Agora sim, ó, aparece com 3,49.
pessoal, observe que a tensão e a corrente estão negativos. Por quê, pessoal? Porque aqui no caso do Tina, ele, mesmo o resistor, ele tem aí uma polaridade. Não que ele vá atrapalhar aí o funcionamento do circuito, mas só a questão do valor de corrente e de tensão. Então, isso ocorreu quando eu rotacionei, né? Então, simplesmente eu posso alterar isso aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, né? Para apagar eu clico uma vez, botão direito, delete. Aqui mesma coisa, ó. Eu posso clicar ou pressionar diretamente o botão delete do teclado. E agora, pessoal, eu vou rotacionar, ó. Pronto, eu rotacionei ele. Agora ele está no sentido correto. Então vamos clicar aqui. Vamos fazer a ligação novamente. Então vamos novamente testar, ó. Então vamos ligar a simulação. Então está funcionando. Vamos agora clicar aqui na ponta de prova e no resistor R1. Então agora está no sentido correto. Então tensão no resistor R1 aproximadamente 3,5, né? A corrente é 3,49 mA, a corrente está passando por esse circuito, né? Então obviamente pelo LED também. Se eu quiser visualizar os sinais, né, do LED, então eu clico em cima do LED. Então aparece então agora a tensão em cima do LED, que é de 1,47 volts. Tá? Se eu quiser, por exemplo, saber a tensão e corrente em cima do resistor R2, então eu clico em cima do R2. Então vai aparecer, ó, tensão em cima do R2, 4,3. Corrente, 430, né, microamperes. É a corrente que está passando ali. Tudo bem? Então, pessoal, essa é a primeira forma de a gente estar visualizando as tensões do nosso circuito. A outra forma, pessoal, é a gente utilizando aqui um componente que é o voltímetro, por exemplo. Então, eu posso clicar aqui no voltímetro. Então, já posicionei um voltímetro e agora eu faço a ligação desse voltímetro. Então, por exemplo, quero ligar e verificar a tensão em cima do resistor. Então, eu vou ligar aqui. Liguei aqui, ó. Então, já aparece para mim, porque a minha simulação ela está ligada, né? Ó. Então, já aparece para mim a tensão em cima do meu resistor. Vamos ligar aqui a minha chave, 3,49. Tá? Caso eu queira saber a corrente, mesma coisa, pessoal. Eu posso pegar, deixa eu apagar aqui, a corrente tem que ser colocado, né, o amperímetro tem que ser colocado em série, né? Então vamos colocar aqui o amperímetro. Vamos rotacionar para a esquerda, né, para que eu tenha uma visualização da corrente positiva, sentido positivo da corrente. Ok, vamos conectar aqui, ó. Perfeito. Então vamos habilitar a simulação novamente. Então tá aqui, ó. Corrente de 3,49 miliamperes, tensão em cima do resistor de 3,49, tá? Perfeito até aqui, né? Se a gente tem aqui 3,49 de tensão, dividido pela resistência de 1K, vai dar então a corrente de 3,49 miliamperes. A corrente, tá ok? Então, pessoal, essa é a segunda forma de visualização das tensões, tá? E agora a gente também pode estar utilizando aqui, por exemplo, esses componentes, ó, que seriam o osciloscópio, né, o analisador de sinal e, por exemplo, aqui o analisador de rede, né, de network, e o multímetro. Então vamos clicar aqui, por exemplo, em multímetro.
Aí eu tenho duas opções de multímetro, de 3 terminais ou 2. Vamos escolher o de 2. Então, o multímetro está aqui, ó. Então, como é que eu faço agora para visualizar a tensão? Eu quero, por exemplo, visualizar a tensão em cima do meu LED, utilizando esse multímetro. Então, vamos posicionar ele aqui, ó. E agora, eu vou conectar aqui o terminal positivo do meu multímetro no anodo do LED e o outro lado, ó, no catodo do LED. Então, já aparece aqui para mim uma tensão de 1.468. Tá? Se eu abrir a minha chave, aí aparece uma tensão pequenininha, né, de em torno de 0,7, né, aproximadamente 0,7 volts. Né? Então, ligando, 1.468. Então, olha só, pessoal. Então, a gente tem aí, até agora foi apresentado para vocês 3 formas de visualização, de medição de corrente e tensão aí no meu circuito, né? Utilizando a ponta de prova que está aqui. Então, por exemplo, eu clicando aqui, eu tenho a tensão, né? Como eu estou mostrando para vocês. Por exemplo, ou na própria bateria, ó, posso mostrar a tensão da bateria. Tenho através desses componentes, que eu estou mostrando com o mouse, ou através do multímetro. Também existe, pessoal, uma outra opção, que é através desse caminho, ó. Então eu posso estar habilitando aqui um outro multímetro, ó. Bom, então a outra opção, deixa eu só ligar aqui, ó, o meu circuito, né? A minha simulação, e vamos colocar agora então um multímetro. Então tá aqui, ó. Ele já mede a tensão de 3.49, que é a tensão que está em cima do resistor, mas eu posso estar mudando isso aqui, ó. Então, eu, por exemplo, clicando aqui em Probe, eu posso estar medindo a tensão em cima do meu LED. Deixa eu colocar aqui em Ground. E aqui em cima do meu... Ó, 1,5. Então, coloquei aqui, por exemplo, a tensão em cima do anodo. Ou, por exemplo, nesse ponto, 5 volts, ó, porque a parte baixa está no GND. Ó. A parte baixa está no GND e essa parte aqui, que é a parte alta, né, eu posso ir colocando onde eu desejo. Ó, por exemplo, aqui na base do transistor eu tenho quase 0,7 volts, né, de tensão. Por exemplo, aqui na bateria tenho 5 volts. Aqui eu tenho uma tensão bem pequena, porque ele está, né, para a gente ligado aqui o LED, né? Ó, podemos ver que o LED está com 1.46. E é isso aí, pessoal. Então aqui tem a segunda, né, a quarta opção de visualização, de medição dos sinais aqui no meu software Tina. Então, pessoal, esse primeiro vídeo teve o objetivo de apenas apresentar para vocês esse software. Tá? Com o tempo a gente estará mostrando mais detalhes dele. Eu estarei também utilizando esse software na simulação dos meus circuitos, né, de outros assuntos, né, para a gente vai estar usando ele como ferramenta para testar os nossos circuitos. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Se gostou, dá um joinha aí e aguardo vocês nos próximos vídeos. Um abraço a todos.